Olá! Eita, como é que foi lá na nossa fábula, né? A fábula da tartaruga e a lebre, né? Objetivo, agora nós vamos aqui, ó, no nosso livro 4, a nossa primeira aula do livro 4 de Geografia. Olha, nós vamos falar de o trabalho cria paisagens. O que significa o trabalho cria paisagens, né? O que quer dizer no livro essa parte? Porque o objetivo desse módulo, na verdade, é reconhecer nas paisagens, olha aí a fotografia, tem uma vovó, né, mostrando para a netinha uma foto realmente daquele ponto. Uma casinha, olha lá, a casa ainda existe lá atrás, mas em volta dela, lá atrás, a paisagem que mostra lá atrás não é a mesma. Olha só. Observe lá a casinha, que hoje é uma casa da cultura, né? A casinha da vovó, olha aí. E lá atrás mostra uma outra paisagem, né? Então o objetivo desse módulo geral é reconhecer, né, nas paisagens as transformações feitas pelos grupos chamados seres humanos, né? Por meio do trabalho. Ele é desenvolver noções básicas sobre a relação sociedade e natureza, construir propostas para o consumo consciente, porque o trabalho do ser humano não foi só destruir, ele também trabalhou com consciência de que ele tinha necessidade dessa transformação, né? Que elementos predominam na paisagem da ilustração? Naturais ou construídos pelo ser humano. Quer dizer, na verdade, na foto são os elementos naturais, mas lá na transformação já não são os naturais, né? São os construídos pelos seres humanos. Então, os prédios, né? As construções enormes, olha lá, né? Que coisa, né? O que podemos fazer para que nosso ambiente seja modificado para melhor? É trabalho consciente, né? Nós temos consciência de que aquela transformação não vai prejudicar tanto a natureza, isso seria para melhor. E também para facilitar a vida do ser humano, né? Porque nós também temos que sobreviver aqui nesse planeta Terra. Então existem as transformações que é para melhor, que é para facilitar a vida do ser humano, para a sobrevivência do ser humano, né? Então, na página 150 e 151, nós vamos falar de transformações das paisagens. Como é que acontece essa transformação, né? E nós temos um texto que fala de uma transformação, que é a memória. E esse texto diz o seguinte: há pouco tempo aqui havia uma padaria. Pronto, não há mais. Há pouco tempo havia uma casa. Pronto, não há mais. Uma farmácia, uma quitanda. Pronto, não há mais. A cidade destrói, constrói, reconstrói. Uma árvore, um bosque. Pronto, não há mais. Então, ó, esse poema conta um pouco sobre a mudança de uma paisagem, né? Então, o que foi construído pelo ser humano e depois destruído na cidade do poema? Construído e destruído. A cidade destrói, constrói e reconstrói. Uma árvore, um bosque, nunca mais. Muito bem, o que foi construído, depois destruído, né? Ali ela fala de uma padaria, uma casa, uma farmácia, uma quitanda. É isso. De acordo com o poema, quais elementos da natureza foram destruídos? Lá no final, na última estrofe, vamos ler? Né? Ó, a cidade destrói, constrói e reconstrói. Uma árvore, um bosque e pronto, nunca mais. Então, uma árvore e um bosque, né?
Você já viu isso acontecer na cidade onde mora? Resposta pessoal. Bom, aqui quando eu cheguei já estava do jeito que está, né? Então foi destruído. Hoje eu vejo a destruição quando acontece, quando colocam as queimadas, né? Destrói um pouco da natureza. Depois, com a generosidade, né? De Deus e da própria natureza, ela se reconstrói. É um fenômeno maravilhoso, né? Que fenômeno. Muito bem, o trabalho transforma a paisagem, página 151. O ser humano depende da natureza, pois é ela que fornece tudo do que ele necessita para viver. Isso é verdade. Então, quando o ser humano planta o alimento para que ele possa sobreviver dele, olha que abundância que nasce, né? Cada sementinha, eu admiro muito o milho, né? O milho dá a espiga quantos grãos? De uma espiga de milho, ele tira ali muitos grãos, mais de 50 grãos. E planta. Então, cada sementinha daquela vai produzir um pé de milho. Vamos dizer que de uma espiga, então vai dar aí mais de 50 pés de milho. Se todos germinarem, cada um dá de 2 a 3 espigas ou mais, né? Olha que riqueza, como reproduz o milho, né? Então é um fenômeno, é um presente divino, né? Então, é por meio do trabalho que o ser humano transforma as paisagens, cultiva alimentos e cria animais, constrói casas, cidades, estradas, pontes, produz ferramentas, utensílios, máquinas, entre outras, porque eles retiram da própria natureza os metais para construir essas ferramentas, né, para produzir as ferramentas, os utensílios, as máquinas, entre outras, porque se não fosse o ferro, o alumínio e outros elementos, não ia poder construir essas máquinas, né? E é através também dessas máquinas, depois delas prontas, que ela auxilia muito o ser humano nessa transformação da natureza para o bem-estar dele próprio, né? Aí tem um texto que fala assim: a briga da terra com o ar. A briga da terra com o ar. Até que apareceu o bicho-homem, um bicho parecido com os outros, só que cheio de novidades. E foi começando a ter ideias. Oba! Vou aproveitar o fogo do raio e esquentar a comida e fazer a panela. Tanta coisa! Oba! Vou aproveitar o vento para empurrar meu barco e me deixar fazer forças e não me deixar fazer força sozinho. Oba! Vou aproveitar a terra para fazer pasto e plantações. Oba! Vou aproveitar a água para molhar minha plantação e prender o rio numa usina para me dar iluminação. E toda a força do ar e da água, do calor e da terra, o homem foi aproveitando para fazer tudo melhor. Então o homem ele aproveita tudo da natureza, né? Pergunta-se, o que o ser humano queria fazer aproveitando? O fogo, o vento, a terra e a água. As respostas estão nesse pequeno texto que a professora acabou de ler, tá? O que você pode, questão 2, o que pode acontecer se o ser humano não souber usar os recursos da natureza de forma adequada? Ele vai destruir, né? Mas você deve dar a sua resposta pessoal, a sua resposta aqui. Muito bem. Então você acha que essas transformações, na sua opinião, foi boa, foi ruim? Por exemplo, quando a água ela é cercada, como eles dizem no texto, para fazer as usinas hidrelétricas, nós precisamos da energia. Isso é fato, né? Ela facilita a nossa vida. Mas quando essa água ela é fechada, ela destrói outra parte da natureza.
a paisagem ela é transformada, porque a água ela invade um espaço muito grande da natureza, né? Ela muda totalmente. Então, é bom ou ruim? Tudo isso é uma questão de pensamento. Quando as cidades vão se desenvolvendo, uma parte tem que se acabar para nascer uma outra coisa. Por exemplo, a cidade ela tem que derrubar a natureza, tem que destruir a natureza para que seja transformada em uma outra paisagem, né? As construções das casas. Porque o ser humano precisa morar. Mas aí nasce a moradia do ser humano, mas é destruída a moradia dos animais, né? Porque os animais, a casa dos animais, são as árvores, né? É as florestas, não é isso? Mas essa é a transformação da nossa paisagem, ok? Mas é algo para se pensar, né? Responda lá, leia com atenção os textos, tá? E responda a página 150 e 151. Então, a nossa atividade de hoje começa na 148, que é para você observar essas imagens, as transformações nas paisagens, e responda, leia com atenção o texto que a professora leu com vocês, releia novamente os dois textos, né? E responde lá a página 150 e 151, ok? Qualquer dúvida, a professora está lá no Zoom, tá? Abraço!